Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 18. E vamos compartilhar com você esta palavra do Senhor. Hoje o tema é seguir a Jesus, não é? Então vamos ver as orientações que o Senhor nos repassa para que o sigamos. Evangelho de Mateus, capítulo 8, e a partir do versículo 18 diz: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhes disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Querido ministério de Jesus, era um ministério que atraía muito a atenção das pessoas, exercido com curas, milagres e muitos milagres, libertações, ensinamentos, conselhos. E claro, muitos cercavam Jesus e o queriam, não é? Mas tinha muitos que o odiavam. Havia também, não podemos esquecer, de pessoas que estavam ali presentes na multidão, porém, para apenas observar, murmurar, ou de longe, não é? Quem seria aquele novo rabino? Mas a maioria desejava, porque está perto de Jesus. Aleluia! É maravilhoso, sua doce voz, o seu olhar, aleluia, o seu toque e a sua agradável presença, como estamos sentindo aqui nesta manhã, aleluia. Obrigado, mestre. E é tão maravilhoso, é tão aconchegante. E por isso mesmo que as pessoas queriam estarem o tempo todo ao redor de Jesus. Mas vem com a gente nos detalhes. O evangelista Mateus, ao narrar esta história, ele destaca aqui um detalhe, você acabou de ler comigo, mas vamos aqui repetir, é que quando ele conta mais uma vez, né? Porque cada história aqui nos evangelhos a gente vai ver sempre presença de multidão ao redor de Jesus. Claro que tinha vezes que Jesus estava sozinho ou no barquinho apenas com os discípulos, mas dessa vez também havia presença de multidão. E o evangelista Mateus nos traz o detalhe sobre uma reação de Jesus. Versículo 18, a parte A diz: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão. Gente, Jesus era detalhista e muito perceptivo, e aqui já fica um aprendizado para mim e para você. A percepção, a sensibilidade, tipo, fique ligado, não é? Fique atento, porque tem pessoas que eles estão caminhando ou fazendo alguma coisa ou em meio a outras pessoas, mas fica tão desligado, alheio. Às vezes o perigo está ali tão pertinho, a ameaça, mas não percebe. Mas aqui já fica um aprendizado para a gente. Jesus era muito ligado, muito perceptivo, e Jesus, muito assim, aquele detalhe, ele dá aquela olhada assim ao redor, e o evangelista Mateus, ele nos chama aqui a atenção sobre esta olhada de Jesus, aquela passada de olhar, e ele traz mais detalhes sobre isso, diz em torno de si. Então Jesus não se interessou muito onde estava localizado outras pessoas, mas vamos ao cenário aqui de Jesus, de ajuntamento da multidão. Não podemos esquecer que muitos humanos juntos, lembremos que há um odor, né? E às vezes o odor não é muito agradável, não é? Alguém se esquece às vezes de um banho e tal. E também muito barulho, muito movimento, aperta, né?
o estoque, esse cenário aí em torno de Jesus. E como Jesus é muito organizado, e eu gosto do mestre, aleluia, ele é lindo, gente, a gente aprende tudo, a educação, as maneiras, o olhar de Jesus, as percepções, os detalhes, quero assim, faça assim, epa, isso aí não, aqui é assim, assim. Então ele, depois dessa olhada em torno de si, dessa multidão, ele faz uma próxima atitude, ele ordena de que aquela multidão passe para outra margem. E esta palavra aqui, ordenar, vem com a gente, não é neste detalhe, quero chamar a sua atenção, porque ordenar significa obrigar. Então, possivelmente, as pessoas não queriam ir. E claro, quem não quer estar perto de Jesus? É gostoso. Aleluia! É maravilhoso! E foi necessário de que Jesus afaste para outra margem. Você aí para outra margem, mais para lá. Bora, gente. Outra margem. Ele ordenou que esta multidão fosse para outra margem. E não, isso aqui não era uma novidade, porque quando os evangelistas nos falam sempre ao contar as histórias de Jesus e presença de multidão, vez por outra a gente vai encontrar nas narrativas Jesus despedindo a multidão. Às vezes ele próprio se retirava e ia ao lugar sozinho, às vezes ele entrava no barquinho e dizia para os discípulos, me afastem um pouco e deixe-me ensinando daqui da água numa certa distância. Ué, você talvez esteja perguntando, mas Jesus não gostava de estar entre a gente, entre o povo? Sim, claro, ele amava, era o ministério dele, fazia parte do ministério de Jesus. Não era exercido só dentro de sinagoga, ou dentro das casas, ou dentro do barquinho, não. Ele gostava também de estar no meio do povo, mas quando a coisa estava um pouco em demasia, e como ele é muito organizado, aí ele, vez por outra, fazia isso, despedia, e dessa vez aqui, ele ordena, vão para outra margem. Bem, terminado este momento aí, aproxima-se dele um outro personagem. Vem com a gente aqui nos detalhes da narrativa. Ele chega sozinho. Versículo 19, a parte A diz, e aproximando-se dele um escriba. E vamos à ajudinha? Claro, para a gente até entender melhor quem era este personagem, porque Mateus não traz nome dele, família, idade, características. A identificação de Mateus que ele apenas dá, ele era que era um escriba. E vamos à ajudinha que o telespectador e o ouvinte gostam e nos ajuda. Então, veja bem, esse tipo de pessoa eram profissionais que tinham a função de escrever textos, redigir leis, copiar, arquivar informações. Eram pessoas que dominavam bem essa arte. Como naqueles tempos isso era uma raridade, nem todo mundo sabia ler, muito menos escrever. Então, esse tipo de profissão tinha um destaque, né? Um destaque até assim, né? Aplausível, social naquela época, nos tempos de Jesus. Eles também eram líderes religiosos, ajudavam a ensinar na sinagoga, né? Estava sempre em meio aos fariseus, mas a função era mais escrever, anotar tudo que era ensinado, que era falado ali naqueles momentos. Só que esse tipo de gente, a gente não pode esquecer de que eles não eram muito sociais, assim, de estar em meio ao povo agradável, aquela docilidade. Não gostava muito dessas coisas, até porque eu estou comentando isso, porque ele, ao aproximar-se de Jesus, ele faz uma solicitação, um pedido. E vem aqui com a gente no detalhe do versículo 19, a parte B. Ele diz em seu pedido, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Que palavras bonitas, não? Louvável. Todo mestre, né, ensinador, gosta até de ouvir de seu alunado, né? Eu faço, diga-me, eu te obedeço, aonde quer que fores.
eu te seguirei. Essas foram as palavras de pedido, de solicitação daquele escriba ali que se aproxima de Jesus sozinho. Possivelmente, ele deveria ser algum incluso da multidão. E estava observando, né, Jesus ali. E havia momentos da multidão quando cercava Jesus. Era aquele momento que o povo queria tocar, abraçar Jesus. E sabe aquela observação que alguém acha bonito, né? Porque é aplausiva, as pessoas batem palmas e todo mundo quer abraçar, todo mundo quer fulano, todo mundo deseja, todo mundo cerca e tal. E quem sabe ela até desejou também seguir o mestre, não é? Ter esses momentos quando caminhasse, porque não havia carro naquela época. E o ministério de Jesus era muito de caminhadas, caminhava nas beiras das praias, subia as montanhas. E quando o mestre passava, as pessoas seguiam com seus discípulos. E quem sabe ela achou bonito, né? Lá vem o mestre, lá vem o rabino Jesus passando e o povo atrás. E sabe aquela ótica daquela coisa externa, louvável, e possivelmente ele sentiu desejo e se aproxima e diz, aonde quer que fores, mestre, eu vou, eu te seguirei. Eita, que palavra bonita, não é? Mas vem com a gente e vamos ver a resposta de Jesus. E disse Jesus, versículo 20, a parte A, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você viu aí a resposta que Jesus deu? Jesus gostava muito de se utilizar em suas explicações e elementos da natureza. Jesus era muito simples, gente, coisas naturais, comuns, não é? Ele sempre se utilizava do palavreado do cenário, do barquinho, do mar. E dessa vez ele cita aqui algumas criaturas da natureza, as raposas e as aves do céu. Uma coisa nos chama a atenção aqui, é que, apesar de ser um escriba, aqui na ajudinha você pôde entender muito bem que eles tinham até destaque na sociedade. E Jesus não se encanta quando ele aproxima-se de Jesus e solicita, não é, aquele pedido de acompanhar Jesus. Talvez alguém, assim na lógica, ache, mas Jesus não deveria ter rejeitado. Seria uma pessoa muito útil, muito necessária ao ministério de Jesus. Sabia ler, sabia escrever, desenvolvido, estudioso, informações, cabeça de informações, atualidades da época. E é claro, Jesus poderia muito bem aceitá-lo, mas... como eu gosto do mestre, gente! Aleluia! O ministério de Jesus não andava atrás de anéis, de gente entendido. Claro, ele gostava dos doutores, ele gostava de pessoas em destaque da sociedade, e pessoas inteligentes, estudiosas, entendidas como ele gosta e aprova. Mas não é só isto, exclusivamente. Então, Jesus não recebe ali aquele escriba estudioso e bem cheio das informações. E talvez na lógica, este pedido aqui era para Jesus. Olha, essas pessoas de destaque da sociedade, a gente tem que ter um jeitinho de como falar. E quem sabe Jesus poderia até dizer sim, pode vir, você vai aprender, eu vou fazer um teste com você, ou então eu vou amenizar um pouco as minhas regras, até para você se acostumar com o meu jeitinho. Não, eu dou uma tolerância, isso aí a gente conversa depois. Mas, aleluia! Como eu gosto do mestre. O mestre não tem denguinho, não. Não tem isso de não, ajeitando, eu escriba, né? E eu vou... Não, tem vaga e tal. Você venha do seu jeitinho e aqui a gente concilia, a gente ajeita. Não, gente! A ordem para seguir ao mestre
é uma só. Se gostar ou não, é assim. Se quiser ou não. Ah, mas eu não me acostumo com isso. Ah, não, eu gosto, mas se for para fazer aquilo, você é quem sabe. Jesus dá uma resposta bem simples, até se utilizando de um animalzinho, muito comum naquelas épocas, né? Naquelas terras ali. E Jesus diz, as raposas têm covis, e eu trouxe a ajudinha de algumas curiosidades sobre este animalzinho. Claro, tem muito mais coisas sobre eles, não é? Mas apenas, já que Jesus falou que ela tem covis, então a ajudinha aqui na pesquisa que a gente trouxe para compartilhar com você, ele é um animal mamífero solitário, territorial, não é? Algumas coisinhas apenas para ajudar, porque o alvo não é estar falando aqui só sobre a raposa, não é? Lembrando. E se abrigam em tocas e habitam em grupo familiar. À tardinha eles gostam de se recolher às tocas. Um detalhe aqui a respeito da fêmea. Para o parto, ela se abriga em uma toca subterrânea e não sai antes dos 3 meses até que os filhotes desmamem. Há muito mais nos documentários, nas pesquisas a respeito deste animal, mas apenas eu trouxe essa curiosidade, até porque para a gente entender o porquê dessa resposta de Jesus ao escriba. As raposas têm covis. Então você viu aí que elas gostam de tocas, um pouquinho da demorada da fêmea na toca, né, enquanto está amamentando os filhotes. E a toca também serve muito para quando eles estão em perigo, então eles dão um sinalzinho de alerta, eles têm assim um meio de comunicar-se um com o outro, e todo mundo, para se livrar do predador, se recolhe na toca. Então por isso que Jesus disse, olha, as raposas elas têm covis. Lembrando aqui, gente, que o ministério de Jesus aqui na terra não era ministério de toca. Já até para a gente entender melhor. Eu disse que essa toca para esses animaizinhos, conforme aqui as pesquisas, até serviam para se abrigarem não só da noite, da chuva, de outras coisas, mas também de algum perigo quando seca esses animais. Mas o ministério de Jesus era cercado de muitos inimigos que queriam o tempo todo matar Jesus, perseguição, afetar Jesus, destruir, envergonhar, murmurar. E Jesus não tinha toca para viver se abrigando. Jesus, ora, estava numa sinagoga ensinando, mas daqui a pouco ele saía dali, bora ali na praia, bora ali na montanha, eu vou passar por ali, eu quero agora em tal lugar. Então era sempre em movimento, atendendo a tudo e a todos. Então Jesus já deixa aqui bem claro, bem assim aberto, de que não era ministério de isolado territorial, porque inclusive um dos destaques aqui da ajudinha da pesquisa a respeito da raposa é que ela é solitária, territorial. Inclusive a história aqui começou até falando que Jesus olhou em torno de si e viu uma grande multidão. Jesus não tinha território exclusivo aqui só. Às vezes ele estava com os discípulos, às vezes eles ficavam ali com aquele... Era assim, variados. E Jesus já deixa isso bem claro para o escriba que estava se oferecendo para segui-lo. Aleluia! Quem quiser seguir é assim. Nem toca não. Sai da toca, viu? Se quiser seguir, segurou. Aleluia! Porque às vezes quer receber, quer vitória. Ah, mas eu não quero sair do meu conforto. Ah, desse jeito não. Assim eu não gosto, assim me ofende, assim não combina comigo. Você é quem sabe. Mas Jesus já deixou bem claro, e Jesus é assim. Aí olhou para o escriba e disse, as raposas, elas têm covis. As aves do céu, elas têm ninho. As muitas classes de aves têm variados ninhos. Aí Jesus abre ali. Mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. A gente
Era muito sofrimento. Claro, aqui na terra não podemos esquecer que havia Maria, sua mãe, quando ele esteve aqui, José, o seu pai adotivo, seus irmãos. Mas Jesus não vivia com a família. E a gente sabe que muitos que seguiam Jesus o amavam, não é? Queriam até ajudá-lo, mas as pressões externas, gente, era muito forte. Era de muita perseguição. Era querendo o tempo todo matar Jesus. Era ameaça, eram riscos. E as pessoas se sentiam atemorizadas. Quem sabe até queria dizer, Jesus, vai lá em casa descansar um pouco. Eu fiz um café para ti. Vai almoçar com a gente. Mas quando sabia que os inimigos queriam matá-lo, perseguição, ameaças, apedrejá-lo, então se tornava até um pouco assim amedrontado de ajudar, porque não era todo mundo que aguentava. Essa era a realidade da missão de Jesus. E por isso que Jesus, bem claro ali, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. A gente chega a sentir algo tão profundo, uma dor. O nosso Jesus, que só fazia o bem, só estava abençoando as pessoas, mas muitas vezes não era abraçado, não era oferecido carinho a ele. Alguém não poderia oferecer ao menos nem um copo d'água, um suquinho para Jesus, porque estava ali aqueles inimigos ameaçando, e era de muito risco. E era de muita coisa. E Jesus foi bem claro, porque Jesus é assim, bem transparente. Aleluia! Como eu sinto a presença do meu mestre aqui comigo nesta manhã, dizendo para mim e para você. É desse jeito, quer me seguir? É assim. Aleluia! Aí o versículo 21 vem com a gente. Um outro discípulo que Jesus convida. Esse escriba se ofereceu, mas esse outro era um dos seus discípulos, e Jesus olha para ele e diz, segue-me. Repare que o convite de Jesus foi um convite assim rápido, não é? Um convite assim duro, assim um pouco, não é, resolvido, forte. Podemos dizer assim, segue-me, segue-me. Pronto, não dá detalhe, não oferece plano familiar, não oferece salário, não oferece uma rede para estar se balançando, não diz assim, olhe, segue-me, mas nos feriados pode ir para o lazer, segue-me, mas, olha, todo dia a gente vai almoçar picanha. Não, 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 não. Aleluia! Eu gosto de Jesus. Repare a resposta dele. Permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Lucas, o Evangelho de Lucas, que também narra essa história, vem com a gente, capítulo 9, versículo 57, 62. Até Lucas detalha melhor a respeito desse convite de Jesus a ele, a este outro discípulo aqui. Versículo 59 diz, e disse a outro, segue-me. Foi isso, só isso, segue-me. Mas ele respondeu, conforme aqui a narrativa de Lucas, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Você viu aí as respostas, a resposta, aliás, que ele deu para Jesus? Ele fez uma citação aqui, vem comigo nos detalhes. Ele colocou uma prioridade dele, primeiro, enterrar o meu pai. Claro, gente, Jesus não era contrário desse atendimento familiar. Claro que não. Jesus sempre apoiou a família. Mas, como ele disse aqui, primeiramente, no Evangelho de Lucas, o detalhe ele diz primeiro. Aqui fica uma lição de aprendizado do ensinamento de Jesus para mim e para você aí. Gente, lembrando, o mestre nos dá 24 horas e a gente precisa saber administrar essas 24 horas que nos são dadas
de vida. Ontem foi quarta-feira, hoje já é quinta-feira e as horas vão correndo, os minutos, os segundos. E a gente precisa ter a cautela e atenção. Olhe para cá mais um pouquinho, você que está aí também no rádio. Veja, fique bem atento de como administrar, como o Senhor trata comigo e com você nesta manhã. Isso é tão forte. Essas 24 horas. Para não ficar o depois, e o depois, e o depois. Primeiro isso, depois eu leio a Bíblia. Primeiro isso, depois eu oro. Primeiro e prioridade, e o dia vai correndo, 7 horas da manhã primeiro, 9 horas da manhã primeiro, meio-dia primeiro, à tarde primeiro, 19 horas primeiro, e vai. Eita a costura, eita o pagamento, eita o carro para consertar, eita eu vou casar, eita eu tô resolvendo isso, eita os filhos para a escola, primeiro. Jesus é bem claro ali, parece um pouco contundente na resposta. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ai, de primeiro momento é tão forte. De imediato, para a gente entender, nosso raciocínio humano é muito pequeno e entender essa coisa tão dura. É desse jeito, é assim. Aleluia! Como eu sinto meu mestre aqui comigo nesta manhã. Dizendo, eu quero lembrar você, Saronita, a você aí, a todos nós, que vez por outra, abra os seus olhos espirituais nesta manhã. Vez por outra com alguém ou com alguns, Jesus para e interrompe bem no agir das primeiras coisas. É muito sério isso, gente. É muito forte. Vez por outra alguém tá ali no seu primeiro e eu tô atendendo e eu preciso resolver. Aí, sem ter nem prequer. Ai, que dor! Ai, eu tô passando mal. Ai, eu tô morrendo. Gente, me socorre. E para tudo. Como é tão sério. Narabaxu, becandalabaxu. Ai, como é tão forte. Parou. Mas eu tava cuidando do bebê. Mas eu tava passando a roupa. Mas eu tava dirigindo o carro. E ele chega e parou. Interrompeu. E o depois nunca vai alcançar. Aí alguém chega e diz, olha, tu sabe, tava trabalhando ali e caiu. E sabe onde é que tá? Internado? Na UTI. Tu sabe, voltou para casa e o médico disse que tem que ter 30 dias de repouso. Ou reposa ou não fica bom. Olha, a palavra de Jesus é tão forte nesta manhã. E eu quero encerrar aqui. Como o Espírito Santo está falando tão forte. Jesus não teve denguinho. Olha assim. A ele disse, as raposas têm covis, tem toca, mas eu não tenho toca não, viu? As aves do céu têm ninho. E a esse que ele o chamou. Eu vou repetir. Ele o chamou. Segue-me. O Senhor está te chamando e está te lembrando mais uma vez nesta manhã. Como está forte. Faz tempo que eu estou querendo falar contigo. Faz tempo que eu te chamo. Eu te quero, filha. Eu te quero. Ele não depende da gente. Ele não tem denguinho, nem manha com ninguém. Aleluia. Segue-me. Aí quando esse disse, primeiro... Aí ele dá uma resposta tão forte. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Cuidado, muito cuidado. Senhor conta comigo e com você.
Ele não depende da gente. Eu quero encerrar aqui dizendo as palavras dele no ensinamento que aprendemos nesta manhã. Segue-me, segue-me, segue-me. E aí, decida, ou você faz, ou ele vai lhe parar. Oh, que tão forte essa palavra. Ai, irmã, mas eu não passo sem isso, pelo amor de Deus. Se Jesus tirar isso de mim, meu Deus, se perder, eu não sei nem onde eu vou parar. É só ele lhe lembrando nesta manhã. Segue-me, vamos seguindo. Ele tem muito mais para mim e para você. Amém e amém. Oh, aleluia. Que presença tão maravilhosa.